Mistério está no ar. O programa de hoje é especial. É um convite para conhecer melhor os instrumentos que a humanidade criou para atender um dos seus desejos mais antigos: prever o futuro e se comunicar com os deuses. Vamos conhecer 5 oráculos, rituais que funcionam como intermediários entre a sabedoria dos deuses e a inquietação dos homens. Vamos partir do mais famoso oráculo da antiguidade, o Santuário de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. O I Ching, um antigo texto chinês que é ao mesmo tempo um sistema filosófico e um método de adivinhação. O Tarô, um baralho que incorpora todo um sistema simbólico, uma chave para os mistérios da natureza, dos homens e do universo. A voz dos deuses africanos, os búzios e o Ifá. Para os gregos, a palavra oráculo era usada para denominar 3 coisas diferentes. Eles chamavam de oráculo as respostas dadas pelos deuses, a própria divindade que respondia às perguntas e aos lugares onde eram dadas as respostas. O mais famoso oráculo grego era o Santuário de Apolo, que ficava na cidade de Delfos. A cidade de Delfos ficava ao pé do Monte Parnaso. Era de lá que Bítia, sacerdotisa de Apolo, traduzia os oráculos sentada num tripé, colocado sobre uma fenda de onde emanavam vapores. O oráculo de Delfos existiu durante aproximadamente 1000 anos. O nome Delfos vem de um mito em que o deus Apolo assume a forma de um animal. A origem do nome Delfos é a seguinte, quer dizer, ela está ligada ao mito de criação do santuário de Apolo em Delfos. Quer dizer, segundo esse mito de criação, o deus, depois de derrotar a serpente, depois de tomar conta daquele santuário, ele precisava de alguém que protegesse o santuário, que zelasse pelo santuário. Então ele teria assumido a forma de um golfinho, e nessa forma de golfinho ele teria pulado a bordo de um barco cretense que passava perto do porto onde se subia para Delfos, para ir a Delfos, para se caminhar até Delfos, e teria pedido proteção, enfim, para esses cretenses ao santuário. Então, o nome Delfos vem, na verdade, de Delphinion, né, que em grego significa golfinho. Então, o nome Delfos simboliza, na verdade, uma passagem mítica. Para ter uma consulta com o oráculo de Delfos, a pessoa tinha que fazer uma longa caminhada até chegar ao santuário. Quando as pessoas iam se consultar no oráculo de Delfos, elas empreendiam uma verdadeira peregrinação. Quer dizer, elas viajavam até a região de Delfos, normalmente de navio, porque havia um porto próximo. Elas ascendiam, elas subiam até o local onde estava localizado o santuário de Apolo. Elas se purificavam antes de consultar o deus. Elas pagavam uma pequena taxa por essa consulta ao deus. Era uma resposta enigmática que era, por sua vez, interpretada por homens experientes, que eram sacerdotes do deus Apolo, e que passavam, então, a resposta para o fiel. O santuário foi construído no século 8 a.C. e só deixou de ser consultado quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no século 4 depois de Cristo. A gente pode dizer que acaba, na verdade, o meio ambiente espiritual que permitia você acreditar no oráculo de Delfos, que não era uma questão individual. Você nascia, você crescia, você era educado numa cultura, né, essa cultura que acreditava nos deuses, nas divindades olimpianas. Para ir no oráculo de Delfos, você primeiro tinha que saber quem era Apolo, você tinha que entender a cultura grega, fazer parte dessa cultura. Uma das previsões mais famosas e trágicas do oráculo de Delfos foi imortalizada por Sófocles e inspirou uma das teorias mais importantes da obra de Sigmund Freud. O ator Paulo Autran foi um dos protagonistas da peça Édipo Rei. O oráculo de Delfos já é uma lenda
que todo mundo conhece e que causou, inclusive, quer dizer, descobriu o que ia acontecer com o coitado do Édipo. Antes dele nascer, o oráculo de Delfos disse a Jocasta e Laios, que eram casados, que eles iam ter um filho e que esse filho iria matar o pai e casar com a mãe. O Laios fica horrorizado com aquilo. Quando Édipo nasce, ele manda matar Édipo, bebê. Mas Jocasta fica com pena e entrega para um servidor do palácio que o leva para fora do reino e lá entrega um camponês do outro país. Esse camponês o leva para o rei e para a rainha Políbio e sua mulher do outro país. E lá o Édipo é educado como sendo filho do rei. Quando ele fica jovem, quando ele fica perto da maioridade, ele vai consultar o oráculo de Delfos para saber da vida dele. E o oráculo repete a mesma história. Você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. Ele fica horrorizado, porque ele adora o pai dele, que ele pensa que é Políbio, e a mulher. Então ele foge do país e vai para Tebas. No meio do caminho ele encontra numa carruagem um velho, ele discute com esse velho, o velho tenta matá-lo e ele mata o velho. Esse velho era Laios. Aí ele vai para Tebas, a Tebas está já soubendo da morte do Laios, está uma tristeza na cidade e principalmente uma grande preocupação porque a esfinge está devorando os habitantes de lá. Ele vai, enfrenta a esfinge, ele decifra o enigma que a esfinge lhe propõe e mata a esfinge. É o grande herói do momento, então. E o prêmio para quem matasse a esfinge, livrasse Tebas daquele mal terrível que era a esfinge, é casar com a rainha, que está viúva. Então ele se casa com Jocasta, que ele não sabe que é mãe dele, e ela também não sabe que ele é filho dela. Há uma cena em que a Jocasta, quando percebe que o Édipo está preocupado com as coisas que o Tiresias disse, que ele está casado com a mãe, assim, ela diz a ele, não fique preocupado. Todo homem sonha que dorme com a mãe, que é o cerne da teoria do complexo de Édipo do Freud. Isso o Sófocles já tinha escrito muito mais de 2000 anos antes do Freud existir sequer. Da Grécia, vamos até a China. No próximo bloco, vamos falar do I Ching, Livro das Mutações. Não saia daqui. Mistério volta. O I Ching, ou Livro das Mutações, tem sido utilizado como oráculo desde a antiguidade. Acontece que o I Ching não é apenas um oráculo, ele é também um oráculo. O I Ching pode ajudar as pessoas nas mais diferentes e inesperadas situações da vida. Escrito há pelo menos 4.000 anos, é um livro tão antigo quanto o Velho Testamento. Sua origem é ainda uma incógnita na história da filosofia chinesa. Mas o mesmo não se pode dizer de sua utilidade prática. Considerada uma das obras máximas do pensamento oriental, o I Ching só chegou ao Ocidente há pouco mais de 100 anos. O texto subjetivo, muito poético, pode à primeira vista parecer complicado demais. Mas com paciência e perseverança, qualquer um pode conhecer suas verdades. Para a gente compreender um pouco o pensamento chinês, nós temos que nos situar no pensamento ocidental. Nós ocidentais pensamos dessa forma, reduzindo, sempre reduzindo, multiplicando e reduzindo, né? O chinês não, ele via essa diversidade também, mas ele ficava buscando que modelo, que matriz atuava atrás da natureza. Há 30 anos, a baiana Eli Brito estuda e ensina a prática do I Ching. No cotidiano da vida de cada um, de que forma o I Ching poderia nos ajudar? No nosso cotidiano, nós temos que tomar uma série de decisões que vão mudando a nossa vida. Nós estamos plantando sementes no nosso cotidiano. A pessoa que acorda todos os dias mal-humorada, ela poderia chegar para o I Ching e perguntar, por quê? Pedir um diagnóstico, por que eu acordo tão mal-humorada? Ou então perguntar, o que eu faço para acordar com mais disposição? Ele vai mapear para você o que está acontecendo e vai lhe dizer, faça isso, isso e aquilo. A chave das respostas são 64 hexagramas, ou seja, combinações geométricas de 6 linhas. O I Ching pode ser consultado através de varetas ou de moedas. O resultado é exatamente o mesmo. A única diferença está no tempo utilizado. Com varetas, a operação demora cerca de 30 minutos. Quando alguém procura o I Ching, na verdade, essa pessoa está procurando se harmonizar com os movimentos da vida.
Após separar uma vareta para simbolizar o tal, nós temos que dividir, para você ter a dualidade. Essa primeira vareta simboliza a pessoa que está consultando. O lado yin e o lado yang dela. Então, no momento em que eu vou dividir de 4 em 4, que simboliza as 4 estações, vou colocando no lado. 4 em 4. Quando só sobrarem 4, essas 4 varetas vão ser guardadas no segundo dedo. Agora vamos para a força yang que está na mão direita. Eu vou separar de 4 em 4. Nós não vamos fazer toda a separação. Vamos dizer que sobram 2. Essas 2 são colocadas aqui. Então aqui eu tenho um número. 1, 3 e 1, 4, 5, 6. Eu coloco aqui. 3 vezes fazendo isso aí, eu tenho uma linha. E daí essa linha pode vir inteira, né, que seria a linha yang, ou partida. Com as 3 moedas, o tempo é bem menor. Eu faço a pergunta, primeiro eu tenho que me concentrar, para poder acalmar a mente. Nossa mente está sempre muito confusa. E o I Ching, ele pode captar a numeração desse pensamento confuso, e não do acontecimento, da pergunta que você está fazendo a ele. Daí você pega essas 3 moedas, sacode, deixa ela cair, e você vai somar o número que deu. Se caíram 2, de um lado 2, 2 e 2, 4, e a outra do lado yang, 3, 2 e 2, 4 e 3, 7, 7 é uma linha yang. No Brasil, aumenta o número de seguidores deste milenar livro de sabedoria. O jornalista carioca Haroldo Zager o conheceu há 10 anos. Numa determinada época da minha vida, ele foi fundamental. Eu tive que fazer uma transferência de cidade em função de trabalho. As promessas foram muitas e a realidade foi outra. E eu tinha conflitos diários entre ficar em Brasília, não, e largar tudo e voltar para o Rio. Não? Então comecei a me aproximar muito do I Ching, como um livro oracular. Eu não posso dizer que o I Ching mudou a minha vida, mas eu posso dizer que ele ajudou muito a que a minha vida não fosse para lados errados, né? Isso na minha visão. Eu acho que nos momentos onde era preciso ter algum tipo de decisão, né, eu recorri ao I Ching e eu acho que ele me deu um bom aconselhamento. O I Ching é um grande conselheiro. Não existe hexagrama ruim no I Ching, existe o consulente ruim, aquele que não quer modificar, que quer que o mundo modifique, não ele. Isso é incorreto. A vida não modifica, somos nós que temos que nos modificar. No momento em que a gente se modifica, a vida lá fora se modifica. As 2 principais religiões da China, o taoísmo e o confucionismo, foram influenciadas pelo I Ching. Confúcio disse uma vez que se lhe fossem dados mais anos de vida, ele dedicaria 50 deles ao estudo do I Ching. No próximo bloco, você vai conhecer o tarô, o baralho que guarda a chave da sabedoria. Eu volto já. O baralho do tarô é o ancestral dos nossos baralhos modernos. Existem muitas teorias para explicar a sua origem, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo quando, onde, como ou por que o tarô passou a existir. Algumas teorias a respeito da origem do tarô se referem ao Egito Antigo, outras à China e até mesmo à Índia. Mas esta polêmica só serve para aumentar ainda mais o mistério que encerra o conjunto das cartas. Ao longo dos séculos, vários ocultistas criaram novas versões para o baralho. Adaptaram as figuras e fizeram outras interpretações. Aleister Crowley, no século XIX, por exemplo, associou os arcanos às letras hebraicas e aos signos astrológicos. Um tarô mais rico em símbolos e signos. Mas o baralho de tarô, que se aceita como padrão, tem 78 cartas, divididas em 2 grupos. Os 22 arcanos maiores, onde estariam contidos os mistérios da natureza humana, e os 56 arcanos menores, simbolizando a rotina do cotidiano. O tarô mais conhecido é o de Marsella, criado no final do século XV em estilo medieval, com figuras humanas, animais, vegetais, objetos e símbolos.
Os arcanos menores do tarô, também chamados de naipes, deram origem às cartas de jogo do baralho comum. O naipe de paus, de copas, de espadas e de ouros. Hoje, no baralho comum, nós temos 3 figuras de corte, rei, dama e valete. Enquanto que no tarô nós tínhamos 4. Rei, rainha, cavaleiro e pajem ou valete, né? O cavaleiro talvez tenha saído do contexto desse sistema simbólico pelas suas próprias características, pela sua própria natureza, porque o cavaleiro é uma figura romântica, uma figura movida pelos ideais, pela palavra, pois a cavalaria era uma irmandade que levava muito a sério essa questão da hombridade, da honradez. E os tempos modernos, infelizmente, começaram a trair esses princípios tão éticos, né? Por esse motivo, talvez o cavaleiro tenha saído de cena. O jogo do tarô, além de ser usado como um oráculo, também pode servir para um autoconhecimento. Segundo Carl Gustav Jung, um dos mais famosos pesquisadores da psique humana, as cartas representam a projeção simbólica do nosso inconsciente. Jung se aprofundou nos mistérios do tarô e descobriu nele as figuras arquetípicas do homem. Ele encontrou, digamos assim, uma relação óbvia com o ser humano, né? Já que o tarô, através de seus símbolos, traz em si os próprios mitos da humanidade. Aliás, a psicologia, não só junguiana, mas a própria psicologia freudiana, não poderia ter surgido sem a mitologia. E nós podemos verificar em cada arcano do tarô, em cada arcano maior, um deus ou uma determinada passagem mitológica. Visto com os olhos sensíveis de Jung, a sequência dos 22 arcanos maiores é uma representação da jornada do homem em busca de sua verdadeira origem. A primeira carta que surge é o louco. Ele é o arcano 0, o arcano sem número. Ou seja, o louco está associado ao próprio embrião humano, no seu estado da mais alta criatividade, latente ainda. O louco no tarô de Marselha é conhecido como o arcano sem número, como pode ser visto. Todos os outros arcanos trazem aqui na faixa superior o número em algarismos romanos. Sendo assim, o louco se destaca das outras cartas. É como se ele ficasse livre, pronto para caminhar por essas estações que representam grandes dimensões de vida. Talvez por esse motivo, o louco tenha sobrevivido no baralho comum, na forma do coringão. A jornada do louco simboliza a jornada de cada um de nós, o próprio caminho do ser